Você vai ouvir agora uma mensagem da Igreja Apostólica Rei das Nações. Olá, é com grande alegria que nós chegamos até você novamente por meio do nosso canal. Nós, nas últimas semanas, temos avançado bastante aí e de uma forma bem sistemática no ensino acerca dos princípios elementares da doutrina de Cristo. A nossa série aí está trabalhando bastante em cima de Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2. Se você perdeu os ensinos das séries anteriores, aqui dentro do nosso quadro, você pode acompanhar aí pelo nosso link. E nesse mês de setembro nós vamos ver de maneira bem profunda aquilo que a Bíblia chama de ensino sobre os batismos ou doutrina de batismos. Eu creio que boa parte dos cristãos eles estão familiarizados com um tipo de batismo só, o batismo nas águas. Alguns irmãos, pela experiência com o Espírito Santo, eles começam a caminhar num nível um pouco mais alto e então enfatizam o segundo batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. Basicamente, na Igreja do Senhor, a maioria conhece somente esses dois batismos. Mas como o próprio texto fala, doutrina dos batismos indica que há uma pluralidade de batismos. Pois bem, essa palavra batismo, ela vem de um vocábulo grego que significa estar submerso de maneira completa ou completamente cheio. E durante esse mês aqui, então, nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre esses batismos. Há diversas menções de batismos. Por exemplo, já no texto lá de Mateus, capítulo 3, no verso 11, nós vamos encontrar 3 batismos aí. Ali fala acerca do batismo de João, que era um batismo para arrependimento. Ele mesmo declara: eu vos batizo em água para arrependimento. E depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno nem de carregar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só nesse texto aí, nós já vemos então a menção de 3 batismos. Então, o primeiro batismo que aparece, então, é o batismo de João para o arrependimento. Lá em Marcos 1,4 diz que aparece João Batista lá no deserto, pregando o batismo de arrependimento e a remissão de pecados. Isso aponta muito forte para o batismo nas águas. Então, em segundo plano, nós temos aí o batismo com o Espírito Santo. Você vai ver referência a isso também lá em Atos 1,5. O próprio Senhor Jesus diz: vocês foram batizados no batismo de João para arrependimento e sereis então batizados no Espírito não muito longe depois desses dias. E lá no livro de Atos ainda, nós podemos ver no capítulo 2, primeiros versos, quando veio a experiência com o batismo com o Espírito Santo. E ali em Mateus 3,11 vai aparecer um outro batismo também, o batismo de fogo. Nós teremos aqui um dos encontros nossos que nós vamos ocupar todo o tempo para falar sobre o batismo de fogo. Porém, a Bíblia fala de outros batismos também e que são importantes na nossa vida cristã. Por exemplo, em quarto lugar, lá em Lucas 12, você vai encontrar o batismo da dor, o batismo do sofrimento. Jesus falou que ele haveria de ser batizado num certo tipo de batismo e como ele estava se angustiando até que viesse a cumprir-se. Era o batismo do sofrimento, a experiência que ele ia passar na cruz. Jesus mesmo fala aos seus discípulos, principalmente a João e a Tiago, que ele beberia um cálice que eles não conseguiriam beber. Ele passaria por uma tal experiência, um tal batismo, que no momento eles não teriam condições de passar. E estavam falando exatamente do seu sofrimento. E eu creio que aquilo aponta para a nossa caminhada cristã de discipulado, o carregar a cruz. Porque a cruz, na verdade, é um lugar de morte. É onde a nossa vontade ela entra em choque com a vontade de Deus. E aí é claro que tem que prevalecer a vontade de Deus. Aí fala muito da nossa renúncia, a renúncia do nosso egoísmo, trilhar verdadeiramente o caminho do discipulado. A Bíblia também fala de uma maneira muito clara, lá em 1 Coríntios 12, 3, de um outro batismo, que, ao meu ver, é de suma importância.
é o batismo no Espírito de Cristo para a formação de um corpo. É esse batismo que nos inclui na igreja. No dia que alguém nasce de novo, no momento que ele tem uma experiência com Jesus, automaticamente, até mesmo antes de passar pelo batismo nas águas, ele já é batizado nesse tipo de batismo, porque ele é inserido no corpo de Cristo. Então, nascemos de novo, mediante o arrependimento, temos a natureza divina, então somos colocados no corpo de Cristo. É o batismo no Espírito de Cristo para a formação de um corpo. A Bíblia menciona também aqui um outro batismo, que tem algumas revelações muito interessantes. O batismo em Moisés. O que ele significa para a nossa vida cristã? Há uma referência muito interessante em 1 Coríntios 10, do versículo 1 até o 4, que diz o seguinte: Pois não quero, irmãos, que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. E todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava. E a pedra era Cristo. Nesses 4 versículos, vamos encontrar aqui muita simbologia, muitas figuras. Eu creio que quando diz aqui que todos passaram pelo mar, está apontando de maneira figurada para a nossa experiência do batismo nas águas, porque nós nos arrependemos, depois somos levados a ser batizados nas águas. O povo de Israel estava no Egito, debaixo da escravidão, então tiveram experiência ali, na noite da Páscoa, eles comeram do cordeiro. Aquilo significa exatamente o nosso encontro, a nossa identificação com Cristo. Logo depois, então, eles passaram pelo mar. Era uma figura exatamente do batismo nas águas. Depois começa, então, a jornada deles pelo deserto. Diz que todos estiveram debaixo da nuvem. A Bíblia coloca para nós de maneira tão clara, lá em Êxodo, que durante o dia eles eram acompanhados por uma nuvem que os seguia, e à noite por uma coluna de fogo. Era a experiência do Espírito sobre eles. A nuvem protegendo do calor do dia, quando o Espírito Santo está sobre nós, temos a proteção do Senhor, e também à noite a coluna de fogo, para trazer exatamente o aquecimento em relação ao frio, porque sabemos que o deserto é muito frio à noite, e além disso dando direção. Então, a nuvem e o fogo eram símbolos exatamente do batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo sobre eles. E diz aqui que todos comeram de um mesmo alimento, o maná. O maná para nós simboliza a palavra de Deus, pela qual nós nos alimentamos. E todos beberam de uma mesma bebida. É a água viva que nós bebemos em Cristo Jesus. Então, ao meu ver, o batismo de Moisés tem exatamente essa simbologia. Aí nós vamos encontrar também uma outra menção de um outro batismo que muitas vezes as pessoas passam por cima. Está lá em 1 Coríntios 15, 29, que é, de certo modo, um lado herético. Fala ali acerca de uns irmãos da igreja de Corinto que estavam sendo batizados pelos mortos. Era uma heresia na época e Paulo repreendeu aqueles irmãos quanto a isso. Sabemos que hoje existe aí uma seita, uma religião que tem o hábito de batizar, então, as pessoas se referindo aos mortos, ao batismo pelos mortos, que não tem amparo bíblico, é uma heresia, e essa heresia já era presente ali exatamente nos dias do apóstolo Paulo. Então, em síntese, esses batismos aí que a Bíblia fala, porém, aqui nesse mês, essa série, nós vamos estudar, então, nos próximos encontros aqui nesse canal, sobre o batismo nas águas, o batismo no Espírito e o batismo com fogo, porque eles são de muita relevância para nós. Deus abençoe a tua vida e na próxima semana temos um encontro marcado aqui no canal. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, acesse o nosso site mapev.com.br.